Em 2013, Glória Pérez, autora aí de novelas de grandes sucessos, né, como por exemplo O Clone, cravou a inesquecível frase "pobre de quem não consegue voar", para falar aí sobre críticas, né, à sua novela Salve Jorge. Nas redes sociais, um fã saiu em defesa da autora, né, para falar que as pessoas assistem novela para criticar, né, para achar problema e defeito, e não por entretenimento. Fato é que mais de 10 anos depois, Francis Ford Coppola faz o seu "pobre de quem não consegue voar" aí com o filme Megalópolis. Na verdade, aí para quem acompanha a carreira de Francis Ford Coppola sabe que ele é um adepto aí do "pobre de quem não consegue voar" já tem um tempo. Se você é um rico, muito rico, eu não digo qualquer rico, eu digo um rico tipo Francis Ford Coppola, né? A única maneira de você viver é fazendo loucuras financeiras. A vida não vale a pena, né? Se não for para ficar fazendo loucuras financeiras aí. Uma hora você vai morrer, né? Uma hora tudo isso vai acabar. Então, assim, você tem que usar todo esse dinheiro que você tem aí de alguma forma. E o diretor Francis Ford Coppola sempre viveu dessa maneira. Em 1982, ele simplesmente levou o seu próprio estúdio à falência, né, com o filme O Fundo do Coração. Na época, esse filme ele teve um orçamento de 26 milhões de dólares e ele não arrecadou nem 1 milhão em bilheteria, assim, né? Ele deu um pouco mais de 600 mil dólares em bilheteria. O filme acabou com o prestígio aí de Francis Ford Coppola na época, né? Mas tudo bem, Francis Ford Coppola fez o seu melhor filme. E eu digo isso com toda a seriedade do mundo, é sério, O Fundo do Coração é o melhor filme do diretor. Aí, se você nunca viu, assista. Ele tá disponível no MUBI, inclusive, aí saiu essa semana. Coppola simplesmente recriou a cidade de Las Vegas dentro de um estúdio, né? O filme é todo feito em estúdio, de maneira completamente psicodélica. Nos créditos iniciais ali de abertura, né, você já percebe que aquele filme é diferente ali, né, cheio de neon, assim, cenários meio surreais, sabe, e com Tom Waits e Crystal Gale fazendo aí a trilha sonora. Na verdade, eles estão quase narrando a história ali, né, quase como se fosse um musical, assim, e aquilo ali fosse uma dança para os personagens do filme. É uma história de amor, né? É um casal que briga, se separa e aí busca novas aventuras aí numa noite muito louca em Las Vegas. A atriz principal, que é a Terry Garr, né? Ela acaba se apaixonando pelo personagem do Raul Julia, que faz um pianista, assim, né? Um tipo meio sedutora ali da noite de Las Vegas. A atriz Terry Garr, que inclusive morreu apenas alguns dias atrás aí, né? Agora no dia 29 de outubro, e o cara que é interpretado pelo Frederick Forrest, ele acaba se apaixonando ali pela personagem da Natasha Kinski, que faz uma artista meio circense ali também bem sedutora. E eu vou falar o seguinte, essa fase aí em que esses diretores da nova Hollywood, né, se permitiram fazer filmes menos realistas, vamos dizer assim, né? Cara, acho que é uma das fases mais interessantes do cinema da história. Tipo o Martin Scorsese quando fez o After Hours. Sei lá, tem dia que você não quer ver o Poderoso Chefão, né? Tem dia que você só quer ver um filme inteiro gravado dentro de um estúdio, assim, né? Cheio de luzes de neon, com cenários belíssimos, né? E com aquela voz rouca do Tom Waits te guiando ali, como se tudo aquilo fosse um sonho maluco. É sério, O Fundo do Coração, recomendo muito. Mas enfim, basicamente depois desse filme, Francis Ford Coppola passou uma época meio que em baixa, né? E acabou fazendo umas coisas muito interessantes aí também nesse período. Inclusive fez o seu melhor filme. E não é esse aí que você tá pensando. Nem esse. É esse aqui, ó, O Dorminhoco, da série do Teatro de Contos de Fadas da Shelley Duvall. É sério, tá aqui, ó, dirigido por Francis Ford Coppola. Isso aqui não chega nem a ser um filme, né? Na verdade, ele é um episódio da série infantil Contos de Fadas. E quem é mais antigo, como eu, aí vai lembrar que isso aqui passava na TV Cultura nos anos 90. Na verdade, assim, o nome completo da série é O Teatro dos Contos de Fadas de Shelley Duvall, porque era ela que apresentava, né? Ela aparecia ali antes de todo o episódio falando um pouco sobre a história e basicamente são os contos de fadas clássicos ali, né? Só que a diferença é que essa série era feita assim com atores fodas, né? Ou diretores fodas mesmo, tipo Coppola, sei lá, tem o Tim Burton dirigindo um outro episódio lá, o episódio do Aladdin que ele dirige. Eu tenho outros DVDs da série, né? Como por exemplo esse aqui que é o Rouxinol, né? Que ele tem o Mick Jagger no papel principal.
tem a Angélica Houston também. Enfim, essa história que o Francis Ford Coppola dirige aqui, né, que é O Dorminhoco, é Rip Van Winkle, né, do título original, basicamente conta a história ali de um homem que era um pouco preguiçoso, né? Só queria evitar a fadiga. Tipo o carteiro Jaiminho do Chaves, só que aí ele encontra uns fantasmas, né, bebendo ali nas montanhas, aí decide beber com os caras ali também e acaba dormindo durante 20 anos ao relento ali, né? Quando ele acorda, o mundo mudou, né? Vários amigos seus já morreram, enfim. A moral da história, eu não sei muito direito, assim, né? Tome cuidado com quem você bebe, porque a vida passa muito depressa. Na real, esse não é o melhor filme do Francis Ford Coppola não, tá, galera? Eu acho que, na verdade, ele tava até meio preguiçoso aqui na direção desse. Só pra evitar a fadiga, ele chamou o seu amigo Harry Dean Stanton aí, né, que também tava no fundo do coração, inclusive. Mas tem grandes momentos, né, como, por exemplo, esse aqui, em que o personagem do Dorminhoco, né, o Harry Dean Stanton aí, vai pescar com o seu filho e o peixe é nada mais nada menos do que isso aqui, é uma pessoa vestida de peixe. Tipo, cara, o que é isso, velho? Mas bizarramente, depois que o peixe é pescado, ele vira um peixe de um tamanho normal, assim. Enfim, mas essa opinião de que esse não é um dos melhores episódios da série não é só minha, tá? Se você pegar no IMDb o ranking dos episódios do Teatro dos Contos de Fadas, você vai ver que esse aqui tá lá embaixo. Ó, o Dorminhoco tá em 20º lugar, atrás de Caixinhos Dourados, que tá em 19º. E em primeiro lugar tá Os Três Porquinhos, com a impressionante nota de 8,1. Enfim, galera, tudo isso aqui só pra falar que Francis Ford Coppola é um adepto da loucura financeira, né, e de fazer o que ele quer. Até que chegamos em Megalópolis aí, o fundo do coração de 2024 do Francis Ford Coppola. Só antes de continuar aqui o papo sobre Megalópolis, eu queria deixar um recado pra você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre cinema, sobre séries, sobre audiovisual. Inscreva-se no meu canal, dessa maneira você não perde nada, nenhum vídeo que eu solto por aqui e ainda me ajuda bastante, tá legal? Só dando uma contextualizada aí na história, né, para quem não conhece, o Megalópolis é um projeto do Francis Ford Coppola desde os anos 80, né, passou por várias fases aí, todo esse tempo. O diretor ficou obcecado ali pelo Império Romano, né? Tipo o meme. O Império Romano do Francis Ford Coppola é literalmente o Império Romano. Ele chegou muito perto de ser feito no começo dos anos 2000, né? Mas aí aconteceu o 11 de setembro, a paisagem de Nova York mudou um pouco ali, né? E o projeto foi pra gaveta de novo. Aí agora, recentemente, Francis Ford Coppola vendeu parte da sua vinícola, botou 120 milhões no projeto ali, e finalmente o filme saiu do papel e agora está nos cinemas. Bom, e assistindo o filme Megalópolis, né, é bem perceptível que o filme é essa coxa de retalhos aí, né, de ideias e anotações que foram feitas ali ao longo do tempo e nem sempre fazem muito sentido assim se você não embarcar completamente naquela viagem. A maioria das críticas que eu vi sobre esse filme, né, elas não conseguiam classificá-lo como um filme bom nem como um filme ruim, né? O que é plenamente compreensível, porque eu acho que eu tô nesse barco aí também. O que eu posso dizer é o seguinte, é que me agrada muito ter um filme que é o completo oposto, né, de um filme do Christopher Nolan, que tudo é explicado nos mínimos detalhes ali, tudo tem que parecer muito real. Mas graças a Deus o Coppola não tá interessado nisso aí, né? O filme ele parece um conto de fadas meio surreal, assim, com o Adam Driver vivendo várias bad trips ali, engraçadíssimas, diga-se de passagem. Inclusive, esse aspecto aí muito louco, né, das atuações, da fotografia, dos efeitos especiais, pra mim, é o ponto alto do filme. Visualmente, ele é um filme muito diferente, mas ao mesmo tempo é um roteiro que não engrena, né? Ou melhor, é um roteiro que não engaja o espectador. O filme ele conta a história do César Catalina, né? Todos os personagens do filme têm esses nomes meio Império Romano, aí tipo César, Cícero, etc. Bom, o César Catalina aí, ele é interpretado pelo Adam Driver, né? E ele é um arquiteto meio gênio, assim, que ele criou uma parada chamada Megalon. E com o Megalon, ele quer fazer uma nova cidade aí meio utópica, né? Que, acredite ou não, foi inspirada em Curitiba. Sim, inclusive em entrevista recente aí o Francis Ford Coppola fala sobre isso, né?
que os ônibus de Curitiba o inspiraram ali, a coleta de lixo também. I heard about a city in Brazil called Curitiba. My character Caesar is really got a little bit of Jamie Lerner in him. He became the governor of Paraná. Inclusive ele deu uma passeada de ônibus por lá, né? Nessa tour aí que ele tá fazendo pelo Brasil, tem uma foto dele saindo do tubo ali, né? Do ponto de ônibus de Curitiba. Francis Ford Coppola tinha uma amizade com o Jaime Lerner, né? Que foi prefeito de Curitiba, foi governador do Paraná também, né? Aí, enfim, surgiu essa conexão aí. Pra quem foi criança nos anos 90, tipo eu, assim, vai lembrar que naquela época tinha um papo, né, de que Curitiba era a cidade do futuro, né, era a capital do futuro e tal. Enfim, eu não quero divagar muito sobre isso, né, mas Megalópolis muitas vezes parece um filme dos anos 90 no bom sentido ali, né. O Lawrence Fishburne, por exemplo, muito bom ver ele nesse tipo de projeto novamente, mas muitas vezes também ele parece um filme dos anos 90 num mau sentido, assim, né? Por exemplo, o filme ele se passa numa distopia meio futurista, mas não temos redes sociais ali, né? Então a crítica fica restrita à TV e ao rádio. Então fica parecendo uma coisa um pouco datada, assim, sabe? O que deixa meio claro que muita coisa do roteiro foi feita há muito tempo atrás, assim, né? Depois eles deram uma mexida, claro, para tentar atualizar ali com alguns discursos meio atuais, mas muita coisa parece meio esquisita. E ao mesmo tempo também o mundo do filme é esse mix aí de Nova York com o Império Romano. A cidade lá se chama Nova Roma, né, que é uma espécie de Nova York, mas onde todo mundo se veste como se estivesse no Império Romano. É uma ideia ambiciosa, claro, né, como eu falei, visualmente ele é muito bonito assim, mas o problema é a história que não engaja. Aliás, tem umas 20 histórias paralelas rolando ao mesmo tempo ali, né? O que deixa a edição do filme meio parecida com a de uma novela da Glória Pérez. Muitas histórias aí acabam ficando sem um desfecho decente, né? Isso porque tem mais de 2 horas de filme ali, personagens somem, não aparecem mais, né? Tipo, tem aquela história da Virgem lá, que depois se torna popstar. Cara, que porra foi aquela? Tem a história do personagem do Adam Driver também, que ele tem o poder de parar o tempo, né? E isso é uma coisa muito pouco explorada no filme, por incrível que pareça. Eu imagino que o Coppola tenha se divertido fazendo esse filme, né? A maior parte do elenco também parece estar se divertindo ali, em especial o Giancarlo Esposito, né? Que faz o prefeito de Nova Roma aí. Pra mim, ele é o grande destaque do filme. A Aubrey Plaza, que faz o papel de uma repórter aí, comedora de casados, né, também merece um destaque aí, né, por deixar praticamente todas as suas cenas aí bem divertidas. No entanto, a gente tem ali a personagem da Nathalie Emmanuel, né, a Júlia, que, cara, é uma das coisas mais mal escritas que eu vi nos últimos anos, assim. Parece que o Coppola deu uma corrida ali pra criar uma personagem que só serve pra reerguer o Adam Driver, né, o César lá, no momento que ele tá meio em baixa, assim. Inclusive, ela parece uma personagem muito normal, né? Se comparado aos outros muito teatrais, assim, sabe? Parece que é uma coisa meio fora de tom com o resto do filme. Enfim, você vai se arrepender de ver Megalópolis no cinema? De maneira nenhuma. É bom, mas é ruim. Ou é ruim, mas é bom. É bom saber que um filme desse pode ser feito, né? Mesmo que para isso você tenha que vender parte da sua vinícola. E é ruim porque não é algo exatamente consistente, né? Que parece que é uma coisa que se arrastou aí durante tanto tempo e no fim deu nisso aqui. E por enquanto é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente. Você assistiu Megalópolis? Você não assistiu? Não vai assistir, ficou empolgado depois desse vídeo? Comenta aí, eu quero ler a sua opinião, beleza? Você é de Curitiba e acha que a cidade foi bem representada em Megalópolis? Aliás, eu achei que apareceu muito pouco de Megalópolis no filme, né? Outra coisa que foi muito pouco explorada aí, mas tudo bem. Comenta aí se você achou que a cidade parece sim Curitiba. Não esqueça de se inscrever no meu canal, aí tem o botão inscreva-se ali embaixo, né? Dessa maneira você não perde nada que eu solto por aqui e também me ajuda bastante, tá certo? Considere também se tornar membro do meu canal, tem o botão Seja Membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo e me ajuda ainda mais, tá certo? Galera, por enquanto é isso, um grande abraço e tchau!